Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13 de Atos. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então aqui ele está numerando as pessoas que estavam na igreja de Antioquia e tinha o dom da profecia. Eram médiuns que viam, ouviam e falavam. Profeta é médium. Na época não tinha a palavra médium. Tinha profeta que fazia previsões de acordo com as necessidades, de acordo com as situações. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Se o Espírito Santo disse a eles, no momento que estava jejuando e orando, é porque eles eram médiuns videntes e clareaudientes. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tem chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, caminharam por alguma situação, em uma direção, e depois foram a Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Aqui já tinha mais um. Esse João é o João Marcos. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, verão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então, Sérgio Paulo queria conhecer mais a palavra de Deus, queria saber mais sobre o assunto, mas ele tinha junto dele esse falso profeta chamado Bar-Jesus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar a fé do procônsul. Então aquele senhor, Bar-Jesus, Elimas Bar-Jesus, tem os dois nomes, procurava fazer com que Sérgio Paulo não acreditasse nas palavras dos profetas, dos apóstolos que estavam ali, dos discípulos, dos trabalhadores cristãos. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Chama aquela criatura às responsabilidades, chama aquela criatura ao ponto de entendimento daquilo que deveria ser feito, daquilo que deveria fazer. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. Não era para sempre, era por algum tempo até ele tomar a consciência. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e, andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. E naquele momento eles tomavam atitudes firmes contra aqueles que vinham tergiversar contra o Senhor, que vinham entrar no caminho da divulgação do cristianismo, que vinham entrar no caminho da divulgação das leis que devem nos conduzir ao Pai Redentor. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia, da Pisídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Então, já estavam de volta na sinagoga de Antioquia. E João volta para Jerusalém. Para conhecer a história de Paulo, leia o livro Paulo e Estevão, que vai trazer muitas informações, que Paulo fez muita coisa. Estima-se que Paulo andou mais de 1 milhão de quilômetros a pé
para divulgar o cristianismo na península da Anatólia, que é a região hoje da Turquia, depois na Grécia e depois tendo terminado sua vida em Roma. E depois da lição da lei dos profetas, lhes mandaram dizer aos principais da sinagoga: varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Então leram lá todas as leis da sinagoga presente nas escrituras, e ali pediu para alguém falar alguma coisa que consolasse o povo. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, eles levantavam a mão assim, disse: varões israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. Então ele exortava as pessoas, aqueles que temiam a Deus, que acreditavam na força de Deus, que os ouvissem. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e, com um braço poderoso, o tirou dela. E aqui ele faz um resumo da estadia do povo israelense no Egito. E Moisés, com um punho de ferro, os tira de lá. E suportou os seus costumes no deserto por um espaço de quase 40 anos. Como tinham adquirido muitos vícios, ficaram vagando pelo deserto por quase 40 anos. Mas lá, Jesus já tinha dito a Moisés, sim, Jesus existia desde que o mundo é mundo. Se derramares sangue, não cingirás a coroa. Então Josué completa a viagem até a terra prometida. E, destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Logicamente que não é Deus que ia destruir. Teve guerras, teve uma série de fatos e situações, as próprias pessoas não sendo tão vigilantes como necessário, então os hebreus conseguem tomar aquela terra, passam a partir dali a habitar aquela região. E depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu, por 40 anos, Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. Então, o reino de Israel era governado por juízes, até o profeta Samuel, quando o povo começou a pedir um rei, e Saul, que é o mesmo Pinehas que ajudou a tirar o povo hebreu do Egito, é o mesmo Alcebiades, que restabeleceu a democracia em Atenas, é o mesmo Agamenon que destruiu Troia, é o mesmo Tibério que governou na época de Jesus. Rochester conta várias vidas desse personagem. Então, Saul restitui o reino, e ele se torna o primeiro rei. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que escutará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. E ali estava Saulo descrevendo a origem da linhagem que culminaria a chegada de Jesus. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado por todo o povo de Israel, o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. João, num gesto de extrema humildade e consciência da sua responsabilidade e da sua missão, mostra que ele não era o Cristo, que após ele viria aquele que iria restabelecer as coisas, queria restabelecer a ordem e os ensinamentos divinos. E ele se considerava como indigno até de amarrar-lhes as sandálias. É um dos exemplos de mais humildade que tem dos personagens que tem na Bíblia. Principalmente no Novo Testamento. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que
dentre vós teme a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Já que vocês acreditam em Deus, acreditam nas profecias, vou trazer para vocês as palavras da salvação, disse Paulo. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Todos os sábados eles liam o que os profetas haviam dito. E como diziam que os principais dos sacerdotes e os sacerdotes não o aceitariam e o matariam, lá assim foi feito. E, embora não achassem alguma culpa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Jogaram para Pilatos, Pilatos devolveu para eles, e no final das contas, quem crucificou Jesus? E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Bateram, torturaram, debocharam, zombaram, crucificaram-no. Por fim, colocam-no na sepultura e ele desmaterializa o corpo e esse túmulo fica vazio. Aí ele, por muitos dias, foi visto pelos que sabiam com ele da Galileia para Jerusalém e são suas testemunhas para com o povo. Todos aqueles que conviveram com ele na Galileia e foram com ele para Jerusalém, a esses ele apareceu várias vezes, deu informações, deu instruções, sentou na mesa e comeu mel e peixe. Portanto, Jesus desmaterializa o corpo, porque se ele tivesse com o corpo, todo mundo veria. Como só os via aqueles a quem ele queria que os visse, ele estava com o corpo desmaterializado e pegando aquele plasma da matéria que ele gerou na desmaterialização do corpo, se materializava para aparecer para os discípulos. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. E Paulo, que mais pregava que Jesus não tinha sido ressuscitado, agora exatamente o contrário, ensinava que Jesus havia sido ressuscitado, que Jesus estava vivo e que a vida continuava ad eternum. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. E Jesus passou a vida servindo e ajudando, trabalhando com amor por aqueles que estavam em torno dele. Passou a vida trabalhando e ensinando a tomarem consciência de que somos filhos de Deus, a tomarmos consciência de que precisamos obedecer às leis de Deus e a caminharmos para a paz, para o amor e para a fraternidade. Precisamos, assim, desenvolver cada dia mais a compreensão de que somos filhos de Deus. E como os filhos de Deus, precisamos aprender a trabalhar para o bem, a trabalhar para a espiritualização da humanidade e para seguirmos o caminho reto da consciência tranquila pelo dever bem cumprido. Porque, na verdade, tendo Davi o seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Davi viveu, trabalhou na gerência do povo de Israel e depois morreu, como todos os outros. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E Paulo faz um resumo daqueles que precederam Jesus e agora da vida de Jesus e da nossa responsabilidade para assumirmos novas posturas, novos mecanismos para caminharmos na direção do Pai. E de tudo o que, pela lei de Moisés, não puder ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crer. Vede, pois,
que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Então aqui ele traz uma síntese daquilo que estava sendo previsto e que pois já estava acontecendo entre eles. Contando, ficava difícil de acreditar, mas vendo os fenômenos, era difícil não acreditar. E isso era o que mais incomodava aquele povo daquela época, porque eles produziam os fenômenos e então, sendo visto aqueles fenômenos, as pessoas acreditavam. Ou, no mínimo, paravam para pensar. E, saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que, no sábado seguinte, lhes fossem ditas as mesmas coisas. E, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, juntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então, todas aquelas pessoas mais participantes, mais ativas da igreja, queriam ouvir Paulo e Barnabé. Queriam continuar ouvindo-os e perguntavam, e eles falavam, e eles explicavam, com muita sabedoria, com muita prudência e com muita justeza, porque, para os hebreus, fazer um resumo do Velho Testamento no comentário das Antigas Escrituras era essencial e admirado. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. À medida que eles tentavam esclarecer os judeus, e esses não dando conta de ouvir a palavra de Deus da forma com que Paulo mostrava, mostrando que Jesus já havia vindo e ele havia sido crucificado pelos próprios judeus, que não o aceitaram, e fiéis que eram aos ensinamentos de Jerusalém, determinado pela sinagoga e pelo templo principal de Jerusalém, se blasfemavam, enfureciam e buscavam atacar aqueles homens, que mais granjeavam simpatia daqueles que o ouviam. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. A partir do momento que os gentios começaram a ouvir e entender as palavras que eram ditas por Paulo e Barnabé, encheram-se de amor por aquela doutrina. E uns para os outros continuavam propagando, ensinando a toda a província, conquistando muitos corações. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade a levantarem perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Quanto mais eles tentavam atacá-los, mais eles cresciam, mais eles ficavam felizes, mais eles se sentiam satisfeitos por sacrificarem-se ao Senhor e mais dedicavam seu trabalho ao Pai. Dali foram para outra cidade, e as perseguições iam acontecendo uma após a outra. E assim eles iam para frente, sendo impulsionados sempre para frente, e depois voltavam por outro caminho, ou naquele mesmo caminho, colhendo bons frutos daqueles que realmente se tocaram, mas passando pelas perseguições daqueles infames, hipócritas, egoístas, insensatos daquela época, que hoje certamente se transformaram e procuram trabalhar para o bem da doutrina cristã, para o bem do Senhor.
Logicamente que transformar um espírito não é tão simples, mas muitos certamente já se transformaram. Afinal, conviveram com Paulo, conviveram com Barnabé, foram dos primeiros a ouvirem a palavra do Senhor. E é por isso que a gente sempre convoca-os a fazerem uma grande reflexão pelos caminhos que estão seguindo pela vida, seja no plano físico, seja no plano espiritual. E procure entender a importância de estudar o Evangelho, vivenciar o Evangelho e pregar o Evangelho nas moldes do Cristo. E nos moldes do Cristo existe a reencarnação, existe a comunicação dos espíritos, existe aquilo que a doutrina espírita ensina. Paz e luz, que as bênçãos do Senhor estejam sempre conosco, nos iluminando e nos impulsionando para o caminho redentor do amor e da paz.